buenas, que tal? Eu sou a Cris Passino, direto de Madrid, e hoje a gente vai falar de alguns verbos irregulares no presente que ditongam. Ou seja, o que é isso, ditongar, né? O ditongo, na verdade, é quando existem duas ou três vogais que se unem e que a gente não pode separar da mesma sílaba, tá bom? Então, o que acontece com esses verbos? Vamos lá. Tem alguns verbos que são irregulares, que eles são em E em português e ele fica IE em espanhol, tá bom? Então, quais são? Por exemplo, olha, o verbo comenzar, ou comenzar, né? O verbo querer e o verbo preferir. São exemplos, tá bom? Então, por exemplo, comenzar, a gente diz: yo comienzo, tú comienzas, él comienza, nosotros comenzamos, vosotros comenzáis, ellos comienzan. Depois, querer, olha, yo quiero, tú quieres, él quiere, queremos, queréis y quieren. E depois, preferir, yo prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferis, prefieren. O que tem em comum esses verbos, além do E em português ser mudado para o IE em espanhol? Que o nosotros e o vosotros, ele não acontece isso, essa ditongação, né? E nós vamos ver por quê, ok? Então, começar é começar, querer é querer e preferir também é preferir, tá bom? É importante que eu também sempre, quando eu estou explicando os verbos, eu coloco o vosotros, né? Que nós dizemos vosotros comenzáis, e eu explico que existe a voz, que se chama vos, né? A voz, ou seja, segunda pessoa do singular, em vez de tu, em determinadas regiões, principalmente da América do Sul, se diz vos, né? E como que a gente forma essa pessoa? Se não é comienzas, é comenzás. Como que eu sei? É a mesma pessoa do vosotros e a gente elimina a letra I, tá bom? Comenzáis se transforma em comenzás, ok? Isso acontece com todos os verbos. Olha, quereis, queres, preferis, preferis. Por que aqui eu não elimino? Porque não tem um ditongo, não tem duas, ou não tem um hiato, no caso, um ditongo, um hiato, não sei, não tem duas vogais juntas, tá? Por isso que eu não elimino a letra I, porque senão não dá para conjugar o verbo, ok? Agora eu vou explicar por quê, ou como que a gente sabe que muda do E para o IE. Olha, existem algumas regras. Por exemplo, começar, para nós é começar, né? Então, o sar, o rer e o rir são as sílabas tônicas, né? Quando o verbo está no infinitivo, a sílaba tônica é a última, né? Falar, andar, comer, dirigir, beber, ok? Então, a sílaba tônica é a última. No caso desses verbos, olha, começar, nós temos começamos e començais. Você está vendo que a sílaba tônica, ela está sublinhada? Começamos, començais. Então, essa é a sílaba tônica. Os outros, a sílaba tônica sempre vai ser onde tem o ditongo, olha, ie, comienzo, comienzas, comienza. Então, essa é a diferença. Isso acontece com todos os verbos que ditongam, tá? Então, no caso, o infinitivo, os verbos que estão no infinitivo, o nosotros e o vosotros, eles não ditongam. Por quê? Porque não é a sílaba tônica. Se aqui fosse a sílaba tônica, se isso fosse diferente, seria um ditongo, tá? Então é isso, é uma regra super simples, é só você entender, pegar esse macete qual que é a sílaba mais forte, né? Qual que é a sílaba tônica? E aí você sabe fazer. Isso acontece, então não ditongam, olha, alguns verbos: pretender, depender, aprender e compreender. Então, pretender é igual, depender também, aprender também, compreender é compreender em português, tá bom? Alguns verbos que sim ditongam, olha: atravessar, calentar, confessar, despertar e pensar. Atravessar é a mesma coisa, só que em português tem dois S's. Calentar é esquentar. Confessar também tem dois S's em português, que é confessar. Despertar é acordar. E pensar, igual. Terminados em er, olha: atender, defender, entender, perder e tender. Atender é dar atenção a, né? Você não vai atender o telefone, você vai correr o telefone. Defender é a mesma coisa, encender é acender ou ligar, depende do que for. Entender é a mesma coisa, perder também, e tender, né? Tender, eu tendo a. Verbos terminados em ir, olha: advertir é advertir, convertir, digerir, divertir, mentir, sentir e sugerir. Então, advertir. Convertir é converter em português.
Digerir é a mesma coisa, divertir é divertir, mentir, sentir e sugerir, tá bom? Agora a gente vai para outros verbos que acontecem a mesma coisa. Em vez de ie, nós vamos para ue, tá bom? Almorzar, volver e dormir. Almorzar, almuerzo, almuerzas, almuerza. Almorzamos, almorzáis y almuerzan. Depois, volver, yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, volvemos, volvéis y vuelven. Dormir, yo duermo, tú duermes, él duerme. Dormimos, dormís y duermen. Mesmo caso do anterior, esta é a sílaba tônica, almorzamos, por isso não tem o ditongo. Mas olha, almuerzo, esta é a tônica, por isso ela ditonga. E aqui, olha, almorzar, se esta fosse a sílaba tônica, aqui sim teria um ditongo. Mas como não é, então não é um ditongo. Alguns exemplos, olha. Terminados em ar, apostar, colgar, contar, encontrar, soltar, sonar e bolar. Apostar é a mesma coisa, colgar é pendurar. E colgar pode ser também desligar o telefone, colgar o telefone. Contar é a mesma coisa, encontrar também, soltar também. Sonar pode ser soar, de ouvir, né? Está sonando as campanas. Ou sonar de assoar o nariz, tá bom? E bolar é voar. Depois, terminados em er, olha, devolver, envolver, mover, poder, resolver, soler e torcer. Devolver é a mesma coisa, envolver é embrulhar. Mover é mexer, poder é igual, resolver, soler é costumar, eu costumo andar a cavalo. E torcer não é de torcer, eu torço pro time e tal. Torcer significa torcer, virar assim, né? Torcer. Depois, terminados em ir, morir, que significa morrer em português, tá bom? Outros verbos que sim ditongam, olha, por exemplo, adquirir, yo adquiero, e jugar, yo juego, tá bom? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que eu vou até voltar, presta atenção que essas palavras que tem o e, em espanhol, em português elas abrem, olha, eu almoço, o verbo é almoçar, não é almoçar, eu almoço, voltar, eu volto, dormir não se aplica. E deixa eu ver, no caso anterior também ela abre, olha, eu começo, eu quero, mas aí eu prefiro já não entra, tá? Você vê que ela tem uma mudança aí na fonética, né? E é muito, muito importante a gente se ligar nessas coisas que acontecem, as diferenças entre um idioma e outro, porque você naturalmente, você já vai conectando quando você vai aprendendo o espanhol, tá bom? Gente, era essa a dica de hoje, eu espero que tenha ficado claro. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra mim que eu vou responder, tá bom? Vou responder em vídeo, vou responder por escrito da forma que eu puder. Então não esqueça de curtir e compartilhar e também lembre-se que eu tô em outras redes sociais, eu tô no Facebook e eu tô no Instagram também, tá bom? Vou ficando por aqui, te mando um abraço e hasta la próxima clase. Tchau!